Ok, vamos lá. Beleza? Bom, no último vídeo a gente falou sobre um problema que o algoritmo de Reinforce tinha, né, que era justamente a alta variância que ele poderia ter. E hoje a gente vai introduzir aqui um novo algoritmo, né? Esse novo algoritmo ele é o Vector Critic, que basicamente, como a gente viu, se não me engano, nos primeiros slides aqui, ele é justamente o ponto entre os dois, né? Entre a gente estimar os valores Q e V e entre a gente ter uma política, isso só baseado na política, né? Então vamos ver justamente o que é esse tal de algoritmo, né? A ideia dele é basicamente a gente ter um approach diferente para fazer, para estimar o valor de Q. No Reinforce a gente está usando justamente o valor de return, que é justamente o ganho descontado, né, de rewards, e o que a gente quer fazer de alguma forma é tentar aproximar esse valor Q. E aí dessa forma, né, a gente vai ter duas funções aí parametrizadas, né, uma que é a crítica, né, que vai ser a função Q com parâmetros de W, né, pesos W, e o actor, né, que vai ser a policy function. Então a gente atua, né, e aí a crítica dá um retorno para a gente dessa forma sobre como a gente avaliou. E como que a gente faz para estimar justamente esse valor de Q, né? Porque o grande problema, né, do Policy-Based Reinforcement Learning é que a gente não tem uma estimativa de Q nem de V. Né? Só que aí lembra, a gente está agora falando de algum ponto intermediário. Então a gente pode usar para estimar Q, né, o TD Learning com redes neurais. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai atualizar o valor, a gente vai mudar o algoritmo, né, do que o velho Actor Critic, para justamente estar aqui trabalhando com uma estimativa nova do valor de Q, e a partir desse valor de Q a gente vai inserir ele depois no θ para definir a política. Né? E a grande diferença aqui é que depois de cada experiência, né, a gente vai atualizar. Mas ainda assim ainda é um algoritmo policy, porque a gente está trabalhando ali justamente no nosso episódio, né, a gente não está guardando informação e reutilizando, né, que é os que os algoritmos off-policy fazem, como o Q-Learning, mas a gente está ainda atuando sobre o que a gente sabe, né, sobre por onde a gente está passando e atualizando esses valores, só que a gente também está usando conceitos de algoritmos anteriores off-policy, que é justamente o TD Learning, mas a gente está trabalhando aí bem conciliando os dois juntos, né? E observa como vai, por exemplo, ter diferentes valores, né? Mas, basicamente é isso. A gente só incorpora o TD Learning para justamente aprender como trabalhar com os pesos e os parâmetros, tanto do valor Q, quanto da nossa política que a gente está calculando. E aí, né, a gente já começa aí reduzindo inicialmente a variância, que era o principal problema que a gente tinha, né? Porque a gente agora não está mais usando o ganho descontado, a gente está usando uma aproximação do valor Q. Se a gente quiser ainda mais reduzir a variância, a gente pode aplicar, né, a redução da baseline. E o que é a redução da baseline? Né? Basicamente a gente reduzir o eixo por onde passa, entre aspas, a nossa variância, a nossa média, meio de uma forma bem simples e reduzida para explicar. Então, basicamente, né, o que a gente vai fazer é a gente vai introduzir uma subtração dessa baseline aqui e a gente vai fazer isso sem meio que sem mudar o parâmetro de update, né? Isso que a gente quer fazer no final das contas. E a gente quer garantir que isso tenha pouquíssima variância. E aí, basicamente, o que a gente vai usar para fazer isso, né, é realmente usar o valor V como a nossa baseline para reduzir a variância. E aí a gente, ao invés de usar aqui o valor Q nesse ponto de atualização, a gente vai passar a usar o advantage, que era que a gente usava naquela double Q learning que a gente viu, que a gente misturava a target network com a primary network. Então, esse conceito de advantage, de vantagem, já foi introduzido e a gente vai estar reutilizando ele aqui, né, para justamente atualizar as políticas de forma a entender o quão melhor os ganhos são do que o esperado. Então a gente vai atualizar eles baseado no esperado, não mais a gente vai atualizar eles baseado no ganho esperado e não mais no ganho acima do esperado e não mais no valor
que de fato ele realmente indica, né? É uma mudança um pouco de conceito, mas ainda assim funciona. E como que a gente faz justamente para calcular esse valor de advantage, né? Inicialmente a gente teria que calcular o valor Q e o valor V, né? E aí esse é o approach mais direto, assim, né? A forma que a gente faria isso de bate-pronto, né? Você pensar, se é Q menos V, eu preciso ter então o Q e o V, né? Mas aí a gente teria no final três parâmetros, né? Para calcular a policy, o valor Q e o valor V. E isso traria uma complexidade muito, muito grande para todo o nosso algoritmo, porque a gente teria que calcular três valores, enfim, é um algoritmo tão completo, mas tão complexo ao mesmo tempo que não valeria a pena. Mas, né, o que a gente pode fazer também é utilizar o TD error, né, o erro TD, o erro da diferença temporal, como uma estimativa não enviesada da nossa advantage, né? E aí que a gente ganha espaço, né? Porque calcular o TD error, basicamente, a gente só precisa saber justamente a gente já só precisa saber o v-valor. E aí a gente deixa de precisar saber o q-valor, que a gente já sabia, e passa só a precisar do v-valor. Então, a gente deixa de precisar do q, passa só a precisar do v, a gente reduz as computações, né, justamente porque a gente não depende mais de ações, e aí a gente tem um novo algoritmo Vector Critic, né? E ainda assim a gente consegue reduzir a variância, que era o principal problema que a gente inicialmente tratou. Então, né, a gente tem aí um algoritmo de policy gradient que usa a crítica aprendida, né, é, reduzindo bem o bias, né, mas ainda assim, obviamente, ele existe. Enfim, aqui a gente chega basicamente a uma prova aqui do teorema, né, que mostra algumas derivadas, e enfim, nada que a gente já não tenha visto antes, principalmente esse exemplo aqui, né, para uma função linear, a gente já sabe basicamente como que funcionam essas aproximações e tudo mais, no geral. E aí a gente tem aqui um pequeno resumo, né? Então, a gente começou vendo o algoritmo do Reinforce, que ele usa como derivada aqui para atualizar os valores da nossa função, justamente os ganhos esperados. O problema disso aqui é que isso aqui tinha uma variância muito alta, e isso causava muita instabilidade no nosso treinamento. Então, o que a gente fez depois foi justamente estimar os valores de Q usando o nosso TD-Learn. O problema disso é que, obviamente, isso aqui ainda assim tinha, de certa forma, um viés, né? Ainda que reduzido, ainda tinha um certo viés. Como a gente decidiu reduzir ainda mais o viés, a gente passou a utilizar a vantagem, né? E aí essa vantagem, ela introduziu a necessidade de calcular o v-valor. Então aí a gente teria que calcular três valores, o que é um grande problema. Então, ao invés disso, a gente usou como estimativa da vantagem, né, a diferença do TD Learning, né, a temporal difference do TD Learning. E aí a gente, a partir disso, conseguiu, né, calcular um quarto algoritmo, né? Então a gente tem quatro formas aí de estar calculando o policy gradient e fazer, né, o gradiente estocástico ascendente. Cada um vai levar aí para um algoritmo diferente, né? Cada um com seus vieses diferentes também e variâncias por consequência. Mas é basicamente isso, né? Esses são os quatro principais algoritmos que a gente pode ver, cada um tem uma pequena atualização que ele traz consigo. E aí no próximo vídeo, né, a gente vai realmente estar analisando quais são os principais algoritmos que são utilizados, né? O que nós temos no estado da arte em Policy Gradient, né, que são os Advanced Policy Gradient Algorithms, que permitem a gente realmente aplicar isso em soluções do mundo real. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um grande abraço a todos e fui!